Mas não é o lugar que vai fazer com que eu seja mais ouvido ou menos ouvido. A montanha é boa como um lugar de distanciamento do cotidiano. Assim como uma gruta, assim como um deserto, que Jesus escolhia bastante. Aliás, na vida de Jesus, ele procurou muito mais os desertos e as grutas dos desertos para orar do que qualquer outro ambiente. O que importava era a solitude, era a tranquilidade, quando ele podia escolher. Mas quando ele não podia escolher, nenhuma circunstância o atrapalhava, porque orar é em todo o tempo no Espírito, é um falar contínuo com Deus, onde eu faço o meu pensamento virar oração e a minha oração se condicionar na natureza dos meus próprios pensamentos. Quando eu me desenvolvo assim, o meu pensar é um horário, o meu horário é um pensar, de modo que eu faço disso um ciclo constante. A minha melhor elucubração viaja por dentro da minha devoção de oração na presença de Deus. Eu penso na presença de Deus. Eu filosofo na presença de Deus. Eu elocubro na presença de Deus. Eu concluo diante de Deus. Eu raciocino e aprendo qualquer coisa que eu aprendo diante de Deus. Não tem nada que eu faça sem ser na presença de Deus, de modo que qualquer pensamento meu eu transformo em oração. E aquilo que não possa se sustentar diante de Deus como uma oração íntegra é algo no que eu não devo nem pensar. E eu me educo há muitos anos para nessas coisas nem pensar, ao contrário. Fazer como Paulo mandou aos Colossenses, escolher no que pensar. Escolher pensar em tudo que é puro, em tudo que é louvável, em tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, diz Paulo, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ao invés de pensarem em ludíbrios, em enganos, em trapaças, em tramóias, em teorias da conspiração, em elaborações negativas sobre o que o outro deve estar pensando a meu respeito, planejando contra mim. Tem gente que vive disso o tempo todo e fica doente disso toda hora. Eu posso ficar doente de qualquer coisa, mas disso não. Disso não. Porque a minha mente não viaja por aí. E os que convivem comigo sabem que a minha mente não viaja por aí. Eu não me entrego a esse tipo de raciocínio. Não é assunto para mim, não é pauta para mim, não é interesse meu conversando. E muito menos é assunto para minha reflexão, para o meu pensamento, para minha elaboração, para minha lucubração, para minha filosofação, de qualquer que seja a natureza, não é por aí que eu viajo. Não é mesmo, e Deus sabe, e os principados e potestades sabem, os anjos sabem, e a minha mulher sabe, e os meus filhos sabem, e quem quer que conviva comigo, sabe. E eu digo isso com toda sinceridade, olhando nos seus olhos, sem nenhuma hipocrisia. Na verdade, na luz do Senhor. Clamando, quanto tempo faz que você e Jesus não têm colóquios de verdade? Você até ora mais para as pessoas da sua congregação do que para Deus. A maioria das pessoas que eu conheço não oram a Deus, elas oram para as pessoas da congregação ouvirem. Ouvirem, elas gritam. Por isso elas, na maioria das vezes, oram apenas as coisas que não têm profundidade, que não têm interiorização, que não têm nenhuma relação com as verdades do coração, porque essas mesmas, elas não querem colocar para fora. Elas só oram acerca daquelas coisas que podem ser temas muito básicos. Quando é alguma coisa que envolva família, é falando mal de alguém. Senhor, salva aquele meu marido de coração duro. Ó Senhor, a minha mulher está se desviando da fé. Aí já tem um monte de irmãs que ficam olhando assim, será?
que vai sobrar para mim. Senhor, eu não aguento mais aquele homem que anda fazendo violência contra mim. Já tem ali uns varões de igreja dizendo, essa mulher deve estar carente, tadinha. Aí já se aproxima, leva ao ponto de ônibus, começa uma conversa. Ixi, meu Deus, eu estou com a idade de Matusalém, de tanto saber de como é que essas coisas acontecem e funcionam. E oram para os outros, oram da cara para fora. Ou oram pedindo dinheiro. Porque aí pelo menos todo mundo fica sabendo que o outro está precisando de dinheiro. Sei lá, se alguém chega e propõe alguma coisa, ou tem algum tipo de vontade ou de agenda oculta onde sobre alguma grana para mim, algum processo, às vezes até espúrio. Mas tem muita gente que só ora em público e só ora gritadamente e só ora para os outros ouvirem. Mesmo que seja um grande clamor. Porque o verdadeiro clamor, ele acontece na solitude. É quando você fala com Deus e bota os bofes para fora. É quando você se vira do avesso para fora. Aqui, eles estão os 13, são 12 clamando e um dormindo, que é Jesus, estão presos dentro de um barco numa tempestade, então não tem alternativa. Mas se estivessem sozinhos com Jesus, cada um ia clamar sozinho, Senhor, olha aqui, nós dois estamos afundando e tu não te importas, estás aí dormindo. Porque também é o que você encontra em Marcos e Lucas, é esse acréscimo, tu não te importa que pereçamos. Estás a dormir enquanto a gente está correndo o risco de morrer. E tu nem notas o nosso estado de perdição. Essa é a oração, esse é o clamor. Mas eu quero insistir com você nisso. Quanto tempo faz que de você para você mesmo, diante de Deus, você não entra no seu quarto, não fecha a sua porta, não fica diante do seu Pai que vem em secreto e não traz diante dele o seu clamor, a sua oração? Quanto tempo faz? Tem uma quantidade absurda de gente que, se for honesta, vai dizer, olha, eu nunca fiz isso. Eu só vou na onda, eu pego jacaré na onda da oração dos outros. Eu vou amém, 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 amém. Eu só sou do amém, do aleluia, do oh glória, junto com os outros. Mas eu mesmo, sozinho, não acontece isso na minha vida nem na minha experiência. E aí, não é de admirar que as pessoas fiquem como as pessoas estão. Ficam esperando salvação de Deus vindo de qualquer lugar. Esperando que venha do pastor, que aí se aproveita disso. Já que você não ora a Deus, não ora a Jesus, não tem vida com Deus nem com Jesus, você tem que ter vida com a congregação, tem que ter vida com a igreja e tem que ficar sob o domínio e o controle do líder espiritual, ou padre poderoso, ou pastor, que se diz poderoso bastante para te oferecer a cobertura dele. Fique sob as minhas asas e você terá a minha cobertura. Se você deixar de frequentar aqui, de dizimar aqui, eu vou recolher as mãos. Olha a presunção do canalha. Eu vou recolher as mãos e você vai ficar sem cobertura. Que coisa mais nojenta e mentirosa. Mas vocês que não têm vida com Jesus, não conhecem o Evangelho, não têm intimidade com Deus, não têm a garantia de que nenhum mal te sucederá sozinho. Nenhuma praga chegará à tua casa sozinho. Porque ao Senhor dará ordens, Ele dará ordens aos anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos sozinho. Por isso, sozinho,
Tu podes ter certeza de que não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Tu podes sozinho na presença de Deus ter certeza de que cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a revolução de Deus virando tudo ao contrário, enquanto tu mesmo estarás guardado e protegido sob as asas do Altíssimo, nesse refúgio intocável. Como Paulo diz em Romanos 8, quem é que vai me tocar? Quem é que pode me separar? Quem é que pode me fazer mal? Anjo, principado, potestade, poderes, de que natureza, de que abismo, de que elevação, de que dimensão, nada pode tocar em mim. Nada pode me causar dano, como Jesus garantiu aos seus discípulos. Eis que eu lhes dei autoridade sobre serpentes e escorpiões, metaforicamente falando, e sobre todo o poder do maligno. E nada, e ele ainda diz, absolutamente nada vos causará dano. Eu criei nisso quando eu criei em Jesus, isso já veio no combo da minha consciência. De que eu estava para além do toque da mão do diabo, ou de demônios, ou de espíritos malignos, ou de qualquer poder dimensional, em qualquer que fosse o nível deles. Eu estava guardado e protegido, eu tinha me tornado a menina dos olhos de Deus. Não é nenhum narcisismo, tem a ver exclusivamente com a inexplicabilidade do amor de Deus por um cara como eu. E eu criei na bondade, eu criei na graça, eu criei no favor imerecido. Eu criei no amor de Deus em meu favor. E em favor de todo aquele que tem essa consciência, essa fé, e que estende os braços na direção certa. E inclusive daqueles que não sabem disso. Que não têm a consciência que pela misericórdia de Deus eu adquiri como um privilégio do Evangelho. Me informando e me formando nessa natureza de consciência, o que dá uma vantagem extraordinária para viver. Não tem nem comparação. Eu não sei nem como as pessoas conseguem existir e viver sem isso. Eu, pessoalmente, já não conseguiria há muitos anos, sem o que eu tenho. Mas eu vejo, frequentemente, como até mesmo aqueles que não sabem de nada, mas que ousam, dizendo, eu não sei nem para quem eu peço, mas eu peço. Peço. Para quem quer que me veja, que tenha piedade de mim. E aí, toda hora eu vejo a mão de Deus se estendendo, chegando nessa pessoa, tocando, botando, dizendo, eu quero te livrar, fica livre. Eu quero. Aí não adianta vir com aquele argumento dizendo, escuta, e as criancinhas que estão morrendo, e aqui, ali, acolá. Olha, para Jesus tinha gente morrendo também. Enquanto ele ressuscitou Lázaro, tinha um monte de gente morrendo em Israel e adjacências que ele não ressuscitou. Enquanto ele ressuscitou e levantou a filha de Jairo, a menina, a quem ele, levantando da morte, mandou que dessem de comer imediatamente a ela, porque ela era uma adolescente, tinha morrido de inanição. Tinha muita gente morrendo de inanição em volta e ele não ressuscitou ninguém. Leprosos, ele não curou a todos os leprosos que havia à volta dele. Ele mesmo diz, quando disseram, os sinais que tu fizeste lá na Galileia, faze-o aqui também. Ele disse, olha, nos dias do profeta Elias, tinha gente passando fome em Israel todo. Mas ele só levou provisões, azeite e alimento para uma viúva na terra de Serepta, fora das fronteiras de Israel, que nem de Israel era.
Então, não entre nessa não. Eu estava vendo outro dia um pastor querido dizer isso. Não, eu não tenho mais coragem de orar pedindo intervenção de Deus por nada. E eu olhei e falei, pobre de você. Pobre de você. E você é gente boa. Você é um cara do bem, não faça isso não. Você comprou uma teologiazinha de descrença de saduceus. Como eu conheço uma quantidade enorme de teólogos, de acadêmicos, que oram nos cultos das suas igrejas. Só para o povo ver que eles oram, e eles oram bonitinho. Mas se você o chamar no particular e pedir para que eles unjam você com óleo e orem, porque você está com uma enfermidade terrível, mas você crê que Deus pode socorrer você e você teve o desejo de ter uma comunhão de oração com aquela pessoa que você ama tanto, respeita tanto e pede que ela se una a você, 2 ou 3, em meu nome, eu ali estou no meio deles. Você não quer ser esse segundo comigo na presença de Deus em oração? Concordar com o meu desejo de oração? Aí o cara diz, olha, eu não creio em cura divina, eu não creio mais em milagre, eu não creio em nada disso. Está assim de gente. Inclusive dentre os pentecostais, os neopentecostais, que fazem isso como teatro de encenação de cura divina, mas na casa deles, eles não oram pela mulher doente, pelo filho doente, eles não entram no quarto, não dobram os joelhos, eles não oram por si mesmos, na presença de Deus, não oram. É tudo uma teatralização de oração e de clamor, é tudo uma performance, é tudo desempenho para impressionar os que vão dar dinheiro, só isso. E entre os grupos históricos, chamados ortodoxos, considerados teologicamente mais arrumados, aí é que a oração morreu mesmo, exceto a comunitária no cumprimento da liturgia da oração. Mas a oração sem a liturgia pública praticamente desapareceu. Morreu. Não tem mais clamor. Você sabe, você que está me vendo aqui nas plataformas variadas, sabe que o que eu estou dizendo é verdade a partir de você.